Iniciação, aula 1. Definição e propriedades. Dados um número real não negativo, A, então um número que não vai ser negativo dentro desse símbolo matemático, que é o símbolo da raiz. Um número natural na parte de fora, simbolizado por n, maior ou igual a 1, então esse número a princípio lá fora da raiz não será um número negativo e nem ao menos um número nulo. Para todas as raízes, teremos o símbolo matemático da raiz. Teremos o índice n e o chamado radicando, né? Que é a parte que se situa dentro da raiz. Então, as partes componentes de uma raiz nesse início de estudo vão se compor do símbolo matemático, do índice e do radicando. Vale ressaltar que as raízes estão relacionadas a conceitos de potenciação, pois, de uma forma bem genérica, a raiz de um número será quantas vezes esse valor é o resultado de sua multiplicação pelo índice da raiz. De uma forma mais simples para entendermos esse conceito, nós temos dois exemplos. O raiz quadrada de 4 e um pouco mais abaixo, a raiz cúbica de 27. A pergunta para ambos os problemas que iremos fazer é o seguinte: qual o valor multiplicado por ele mesmo, ele mesmo, duas vezes, ou seja, qual o valor multiplicado por ele duas vezes resulta em 4, ou seja, resulta no valor que está dentro da raiz. Para a raiz cúbica de 27, o pensamento é idêntico. Qual o número que multiplicado por ele 3 vezes resulta ou é igual a 27? Esse é o conceito de raiz. Quando olhamos para os índices das raízes, temos algumas propriedades. A primeira delas é uma convenção sobre raiz quadrada. Quando não existe nenhum número no índice da raiz, subentende-se que ali existe o número 2, a raiz quadrada. Por exemplo, a raiz quadrada de 9. Qual é o número vezes ele mesmo? Duas vezes é igual a 9. Nós teremos duas possibilidades. O 3 seria um valor possível e o menos 3 um valor possível também. Vale ressaltar, já na propriedade quando os índices são pares, é que não existe raiz negativa com um índice par, ou seja, um índice múltiplo de 2, 2, 4, 6, 8, qualquer múltiplo de 2, não admite no seu interior da raiz números negativos. Isso acontece porque não existe multiplicação par de números negativos com resultado negativo. Sempre serão valores positivos. Essa é a primeira propriedade, vamos revisar aqui. Não existe raiz de radicandos negativos com índice par. Outra propriedade válida é que a raiz de zero, ou seja, a raiz nula, independente do índice, será igual a zero. Outra propriedade válida: raiz de 1 sempre será 1, independente do valor do índice. Uma raiz de um número positivo sempre existirá, não existe restrições quanto aos índices quando a base for positiva. Existirá raiz de número negativo, desde que o índice seja um valor ímpar. No caso da nossa raiz cúbica de menos 8, o resultado, menos 2. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vale menos 8? Temos aqui, a primeira multiplicação, 4 positivo. Esse 4 positivo multiplicado por menos 2, menos 8. Raiz cúbica de 1 vale 1. Raiz cúbica de números positivos será um valor positivo também. Revisando essa propriedade,
Existirá raízes de números negativos desde que o índice seja ímpar. Propriedades envolvendo operações de raízes. A primeira delas que iremos ver aqui, a multiplicação de raízes diferentes com o mesmo índice, conserva-se a raiz com o índice e mantém-se a operação. Então, vamos manter a raiz com o índice n, manteremos essa operação a vezes b. Um exemplo de multiplicação de raízes de mesmo índice, uma raiz cúbica de 2 multiplicada por uma raiz cúbica de 4. Mantém-se a raiz de índice 3, continuemos a operação. 2 vezes 4, 8. Raiz cúbica de 8, 2. Note que, se eu tivesse que fazer essa operação da raiz individualmente de cada uma delas, não seria possível. Mas através dessa propriedade, torna-se possível o cálculo. Semelhante à multiplicação de raízes de mesmo índice, existirá também a divisão de raízes de mesmo índice. Mantém-se a raiz, continua a operação. Como exemplo de divisão de raízes de mesmo índice, teremos uma raiz quadrada de 16 dividido pela raiz quadrada de 4. Mantém-se a raiz, continuamos a operação da divisão. 16 dividido por 4, 2. Raiz quadrada de 4, 2. Quando temos uma raiz interna a outra raiz, nós faremos o seguinte. Multiplicaremos os índices das raízes e manteremos a base. Então, no caso do exemplo aqui, mantivemos a raiz de A e multiplicamos os índices. Quando temos uma raiz elevada a uma potência, essa potência vai ficar justamente na parte interna da raiz. No exemplo aqui, nós tínhamos uma raiz de A com índice n, e o m era a potência. A potência ficou interna à raiz. No exemplo de uma raiz elevada a uma potência, raiz quarta de 4 elevado ao quadrado. A potência ficará interna à nossa raiz. 4 ao quadrado, 16. Raiz quarta de 16, 2. É verdade que toda raiz pode ser escrita em forma de potência. Então, a raiz pode ser transformada em uma potência da seguinte forma. Quem está dentro da raiz fica por cima, quem está fora da raiz fica por baixo. Em grande parte das vezes, a raiz será transformada em uma potência de fração. Um exemplo de raiz escrita em forma de potência, temos uma raiz quadrada de 9 elevado à terceira. Quem está dentro está por cima, quem está fora está por baixo. 9 é 3 ao quadrado. Ao multiplicarmos 3 sobre 2 vezes 2, uma vez que as potências dentro do parênteses sairão multiplicando o expoente externo, teremos assim, 3 ao quadrado multiplica 3 sobre 2, simplificamos, o resultado 3 ao cubo, 27.